Irmãos, vamos orar no nosso Deus. Pai Santo, a Sua palavra está aberta, Pai. Nós te pedimos, Pai, sabedoria, discernimento. Nós te pedimos, ó Pai, que sejamos tocados pelo poder do Espírito Santo. Abençoa mim, Pai. Abençoa todos que aqui estão. Abençoa mim, Pai, para que eu possa compartilhar, Pai, essa mensagem, para que as pessoas saiam daqui, Pai, entendendo o que uma pregação simples que eu fiz para compartilhar com os irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ele não está aqui, mas eu queria em primeiro lugar agradecer o vídeo pelo convite, né? E quero também dizer aos irmãos que eu não sou um pregador, não sou pastor, não sou um professor, né? Nem universitário, aquela pessoa que vem aqui na frente, tem aquela desenvoltura para falar, fala bonito, e eu sei falar do meu jeito mesmo, né? Então eu peço que os irmãos me perdoem alguma falha, algum erro de português, e é isso daí. Eu quero que Deus me abençoe para que eu possa compartilhar da melhor maneira possível para os irmãos. Irmãos, Amém. Nessa noite eu quero começar, irmãos, eu quero falar esta noite para quem vive na presença de Deus e para quem vive fora de Deus, para quem vive longe da luz de Deus, né? O que o inimigo faz com essa pessoa? O grau de degradação que chega a essa pessoa, ele vai lá embaixo, sem saber o que está fazendo. E o estado dessa pessoa passa a ser igual se fosse um animal racional, né? Então eu queria hoje compartilhar para os irmãos essa mensagem, falando isso, a diferença de quem anda na luz, de quem busca Deus e de quem não busca Deus, né? Então eu quero iniciar falando quem anda na luz e quem anda no escuro, nas trevas, que tem comunhão com Deus, que ora, que obedece aos mandamentos de Deus, suas leis, seus estatutos. O livro baixo e degradante que é capaz de chegar o ser humano, ficando pior que os animais, como eu acabei de dizer, né, irmãos? Então, o que deixa a gente triste é a pessoa, né? O irmão vai lá, dá um estudo bíblico para a pessoa vive uma vida de pecado, pecaminosa, o irmão dá estudo bíblico para ela passa a vir na igreja, ela muda de vida, ela vem, ela é batizada, os pecados delas vão para a profundeza das águas, e essa pessoa começa a frequentar a igreja bonitinho, vindo no sábado, na quarta-feira, no estudo de domingo. Com o passar do tempo, por algum problema de relacionamento ou familiar, ou trabalho, essa pessoa passa a deixar de vir à igreja, e a gente às vezes percebe. A pessoa começa a vir no sábado e depois da escola sabatina. A escola sabatina é uma bênção para nós, né? Então, a pessoa começa a vir depois da escola sabatina. Começa a faltar no culto de quarta, no culto de domingo, né? Que é uma bênção para nós, né? Então, é certo, aquelas pessoas que estudam, né? Aquelas pessoas que trabalham, que não tem como vir mesmo, né? Mas muitas pessoas não vêm, preferem às vezes ficar em casa assistindo um jogo de futebol ou alguma coisa. De repente tem gente fazendo isso, né? Então isso entristece a gente, né? Então, e nós temos, irmãos, por causa disso, de um relacionamento na família, trabalho, qualquer coisa que se afasta da igreja, né? A pessoa vai embora, né? E quem vive fora da presença de Deus, vive no escuro, sai da luz, sai da presença de Deus, sai da presença do Espírito Santo. Não tem comunhão diária com Deus. Essas pessoas são como animais racionais, se corrompem facilmente, como diz o livro de Judas, são como nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então é o que acontece, né, irmãos, que a pessoa, quando ela sai da presença da luz, quando ela não tem comunhão com Deus. Então, eu acho que a gente tem, a gente tem, eu pelo menos eu faço isso. Minha esposa está aí, ela testemunha isso.
Eu aprendi a levantar muito cedo. Eu levanto muito cedo, eu dobro meu joelho, abro a Bíblia e busco Deus a primeira hora da manhã. Então depois eu faço os outros afazeres. Isso tem mudado muito a minha vida, sabe? E Deus tem me abençoado ricamente em várias áreas da minha vida. É na saúde, em várias áreas da minha vida. Então eu agradeço muito a Deus por essas bênçãos. Ore apenas, Deus tem o consolo que você precisa. Então nós temos que orar toda hora a Deus, ore sem cessar, né? Então, a pessoa que não ora, como eu disse no início, ela desce no grau mais baixo do mundo. É difícil a gente ver as pessoas vivendo esse tipo de coisa. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos 1. Romanos 1, 21 em diante. Do céu, Deus revela contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Perdão, irmão, estou lendo aqui uma parte que eu escrevi, viu? Depois eu vou ler, desculpa, viu? Paulo disse: se o homem buscar Deus, não andar com Deus, não viver na luz do conhecimento da verdade, esse homem vai buscar outros deuses ou coisas criadas. Essas pessoas andam de acordo com a sua vontade. Se Deus não for a pessoa mais importante na sua vida, alguém está ocupando o seu coração. Pode ser um líder, um ator, um jogador de futebol, um animal, dinheiro, casamento, tudo que está existindo dentro de nós. Essas coisas podem nos afastar de Deus, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não podemos amar a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo, porque temos que adorar um e desprezar o outro. Então, irmãos, vocês me desculpem que eu antecipei aqui. Agora vamos lá no livro de Romanos 1. Romanos 1, 21 a 32. Esse tema é um pouco complexo, mas me chama a atenção para a gente ver o nível que chega o ser humano quando ele sai da presença de Deus. O que o homem é capaz de fazer? Paulo, quando ele escreveu o livro aos Romanos, lá ele já tinha visto isso acontecendo. E hoje a gente vê, a gente liga a televisão, a gente vê essas coisas acontecendo. A gente não precisa ir longe. Se a gente for na praia, se a gente for num lugar público, a gente vê, sabe, coisas horríveis que quem tem criança fica até envergonhado andar com as crianças no meio desse tipo de gente, né? Homens curando no homem, mulher acariciando mulher. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa de quem não está na luz, né? Então, é isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Porquanto, tendo conhecido a Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. É o que eu acabei de falar, né, irmãos? A pessoa sai da presença de Deus, o coração vai ficando escuro, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus entregou as suas concupiscências, seu coração à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque aquelas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Repetindo aqui, irmão, 28, como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus. As pessoas que fazem isso, eles estão longe de Deus, eles não querem
conhecimento de Deus. Eles não buscam a luz, então eles vivem na escuridão. É por isso que o homem faz essas coisas, né? Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai, à mãe, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. O que a gente vê hoje, irmãos? É tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente liga a televisão, a gente fica enojado de ver o que está acontecendo. A gente sai na rua, nos lugares públicos de muitas pessoas, a gente fica mais enojado ainda, né? Então, a gente vê que essas pessoas deixaram de ter o conhecimento. Eles não querem ter o conhecimento de Deus. Eles preferem andar no escuro, né, irmãos? Então, espera aí, irmãos, que eu estou sofrendo aqui para virar essa página, né? Vocês não precisam abrir a Bíblia, não. Eu quero ler aqui um texto aqui, que está lá em Números. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. A rebelião de Corá e Datã, de Abirão e seus seguidores acusavam Moisés e Arão de terem se colocado acima do restante do povo de Israel. Questionaram Deus sobre a liderança de Moisés e Arão. A terra abriu e engoliu 250 homens hebreus, né, irmãos? Hebreus rebeldes, né? Então a gente vê, Deus é vingativo? Não, Deus não é vingativo. Moisés avisou, Deus pediu para Moisés avisar essas pessoas. Moisés avisou várias vezes, eles não quiseram ouvir, eles preferiram seguir seus próprios desejos, a vontade deles, suas próprias vontades, né? Então vocês viram o que aconteceu, né? Então, no livro de Salmo, o Salmo 32, ele inicia assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não engana. E no verso 8 a 9 ele diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te com os meus olhos. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia consertará. Então, irmãos, você vê, todos os dias nós temos que acordar de manhã, buscar Deus na primeira hora, buscar a luz de Deus, buscar o Espírito Santo, sabe? Para nós pedirmos instruções para Deus, para o Espírito Santo nos instruir, nos ensinar, para que Ele esteja à frente da nossa vida, para abençoar a nossa entrada, a nossa saída, né? Todos os dias. Depois, continuando, irmãos. Eu já falei aqui, né? Não sejais como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não se atire a ti. Então a gente vê, quem não tem entendimento de Deus, quem não busca Deus, ele passa a viver uma vida de pecado, né? Uma vida sem a luz, né? Eu até anotei aqui o Salmo 37:5, ele diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E o Salmo 139:105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Então nós temos sempre que abrir a palavra de Deus, todos os dias no nosso lar, no trabalho, onde quer que estejamos, viver sempre de oração. Está trabalhando, se puder, ora. Está dirigindo, se puder, vamos orar, ou louvar a Deus com um hino, né? Onde quer que nós estejamos, nós sejamos sempre em oração, para Deus nos livrar do mal, para que nós possamos andar sempre na luz. Mateus 6,33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, livro de Romanos 8:6-9, ele diz: a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Paulo descreve duas classes de pessoas. Tem coisa aqui que não está escrito, irmão, foi eu que escrevi.
As que vivem, duas classes de pessoas, as que vivem segundo a carne, descreve os que vivem segundo, e descreve os que vivem segundo o Espírito. O primeiro, ele vive segundo a carne, ele passa a viver fazendo suas próprias vontades, os desejos de seu coração, passa a viver uma vida de pornografia, vivendo nas baladas, drogas, cigarros, cinemas, bebidas, procura buscar o dinheiro, deixar de frequentar a igreja, né? E outras coisas do tipo, né? O segundo, quem vive no Espírito, é concentrar nas coisas de Deus, estar sempre consciente nas coisas de Deus, é abrir a sua palavra todos os dias, é abrir o coração a Deus, ter momento de comunhão, de entrega total da nossa vida para com Deus. O terceiro e último, daqui eu escrevi, irmão, é impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo e seus desejos pecaminosos, e pelo contrário, possa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus, a morte espiritual, a morte eterna o aguarda. Aqueles cujo amor e solicitude são prioridades, são fixadas na lei de Deus, nos seus estatutos e mandamentos, e ter comunhão com Ele, pode esperar que essa pessoa vai ter a vida eterna, né? E não busque as coisas do mundo que são contra a Bíblia e contra Deus, para que você possa viver uma vida com relacionamento íntimo com Jesus, né? O livro de Colossenses, né, ele fala ali, portanto, se estáis ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, buscai as coisas de cima e deixai as coisas da terra, né? E a gente vê o homem buscando ali num desespero as coisas da terra. Deus deu uma casa para ele morar, ele quer uma casa melhor. Deus deu um carro, ele quer um carro melhor. É uma insatisfação tão grande que a gente vê, é um desespero, gente enganando gente. Para quê? A troco de nada. Nada desse mundo nós vamos levar. Tudo fica, tudo vai ficar aqui nessa terra. Só a palavra de Deus, que ela é para sempre em nossa vida. Então buscamos agora eu queria, irmãos, os irmãos abrir essa Bíblia no livro de Mateus. Queria que os irmãos abrissem essa Bíblia no livro de Mateus. Mateus 12. Mateus 12. Espera aí, irmão, misericórdia aqui. Mateus 12, 43 a 45. Aqui a gente vê o que acontece quando a pessoa está na luz, quando a pessoa sai da luz, quando a pessoa vive com Deus, quando a pessoa deixa Deus, de viver com Deus. Quando ele frequenta a igreja, quando ele sai da igreja, quando ele passa a viver suas próprias consciências, passa a viver segundo a carne. Aqui está o que acontece para essa pessoa, que possamos viver, Pai, irmãos, em comunhão com Deus, para que nunca caímos nossa vida. Nós que estamos em pé, procuramos nunca cair, irmãos, viver sempre em oração. Então, irmãos, vamos lá, Mateus 12, 43, Mateus 12, 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Está vendo? Quando a pessoa está na igreja, ela sai da igreja, ela vive em comunhão com Deus. Então ela está com a guarda fechada, ela está com a proteção do Espírito Santo. Quando ela começa a se afastar de Deus, ela passa a viver a vida do pecado. Ela dá abertura para o inimigo de Deus. O que acontece? Esse espírito dela que saiu, as coisas más dela, os vícios, as drogas, a bebida, o cigarro, os maus costumes, sabe? Tudo isso daí é terminado. Quando ela volta a viver a vida errada, tudo isso daí volta, né? Então vai e leva consigo. O que acontece com o pessoal? Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos estados desse homem piores do que os primeiros.
também com esta geração má. Então a gente vê, irmãos, a pessoa está com Deus, a pessoa está fora de Deus. Eu já vi pessoas na igreja, pessoas que saíram, hoje eu vejo pessoas nos barzinhos da vida, não frequento bar, mas já aconteceu de eu ver, e então a gente fica muito triste com isso, né? Então ele está dando uma abertura. O que acontece? O Espírito saiu dele, ele saiu da presença de Deus. Esses espíritos imundos, eles voltam, ele volta e traz mais sete piores do que aquele que saiu. Então, irmãos, que possamos orar, irmãos, que possamos viver sempre na presença de Deus. Os espíritos imundos, irmãos, eu quero ter aqui, eles são demônios, são anjos caídos que se rebelaram com Lúcifer, contra o Criador, e foram expulsos do céu após a sua queda. Vieram trabalhar para nos destruir aqui na terra. Eles atuam nos estudos, na sensualidade, na corrupção, na cobiça, na inveja, na arrogância, no orgulho, no engano, na prepotência, na idolatria, nos ídolos feitos pelas mãos humanas, imagens, jogadores, cantores, como eu disse, né? A intenção desses anjos é fazer os homens e mulheres adorar tudo que existe no mundo, menos o Criador, que é o nosso Deus. Então, e esses anjos, irmãos, eles não param. Para quem pensa que esses anjos estão lá, bonitinhos, dormindo, estão quietinhos, está muito enganado. Esses anjos estão trabalhando freneticamente para destruir as famílias, os jovens, aqueles que saem da presença de Deus. Eles estão trabalhando dia e noite, eles não dormem, para levar as pessoas para o mau caminho, né? Então, são anjos caídos, eles trabalham. Por isso nós temos que viver sempre na presença de Deus. Eu quero que irmãos, os irmãos abrem a Bíblia no livro lá no finalzinho, no livro de 2 Pedro. Vamos lá, no livro de 2 Pedro, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, né? 2 Pedro. Segunda Pedro, irmãos, 2. 2 Pedro 2, 20 a 22. 2 Pedro 2, 20 e 22. 20 a 22. Perdão. Aleluia, estou cheio, irmãos. Então, irmãos, vamos lá. Portanto, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Foi o que nós lemos agora em Mateus, né? Quando a pessoa vive na presença de Deus, ela sai da presença de Deus, ela tinha um espírito mau sai, anda vagando por aí procurando a casa desocupada. Ele não acha, ele volta para aquela casa que ele estava. A pessoa está sem Deus, ele volta e traz mais 7. Então, você vê que ele repete, né, irmão? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes, porque por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porta lavada ao esponjador de lama. Quem já viu isso? Eu já vi, irmãos. Eu morei no sítio, eu já vi o cachorro, ele vomitar, ele lá depois de cheirar, é nojento. Depois ele comeu o seu próprio vômito. Eu já vi. Meu pai criava porco, os porquinhos bonitinhos, limpinhos, sabe? Eles iam na bolsa de água e se sujavam, se lameavam. Assim é o pecador. Essa palavra quer dizer isso. O pecador, quando ele sai da vida de Deus, ele volta a fazer os pecados que ele fazia. Ele volta para o seu próprio vômito. Ele parou de fumar, ele parou de beber, ele parou de se drogar, ele volta a fazer todas essas coisas. Ele volta a ir na balada, ele volta a gastar o dinheiro dele toda na farra, sozinho, com bebida, e deixa a mulher e os filhos passando necessidade em casa. É o que a gente vê muito por aí, né, irmãos? A pessoa todo dia sai do serviço. Eu trabalho
trabalhei numa empresa muito grande, eu vi isso daí. A pessoa saía do serviço e ia para a associação. Lá não precisava levar dinheiro, nem dar um cheque, nem cartão, nem nada. Era só assinar. No final do mês descontava. No final do mês, quando recebia o limite, essas pessoas, hoje não tem mais o limite, naquela época existia. A pessoa ficava revoltada, rasgava o limite, revoltada, porque a associação primeiro tirava dela a bebida, o cigarro, tudo que eles compravam lá, né? Então a gente vê, quem não tem Deus, ele volta para o seu próprio pecado. É o que quer dizer esse provérbio, né, irmãos? Então, irmãos, se a pessoa estiver selada com Deus, viver buscando Deus, é viver em comunhão com Deus, abrindo a palavra de Deus, ele não consegue viver mais sem Deus. Pedir para Deus deixar para trás o velho homem e que possa nascer em nós um novo ser, uma nova criatura em Cristo Jesus. Pedir para Deus fazer um novo vaso, um vaso de honra para Ele, um vaso cheio do Espírito Santo. A mesma coisa é o homem quando ele vomita os pecados e volta a comer esses pecados novamente. Então, cuidado você que está de pé, para que não caia. O apóstolo João começa tratando mais uma vez a relação entre o amor de Deus e a obediência. Existe uma batalha espiritual travada. Se quisermos vencer, precisamos crer. A única arma capaz de vencer o mundo é a nossa fé. Não existe outra coisa. A nossa fé é a única arma que nós temos, né? E, irmãos, eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque senão eu tenho aqui ainda as 14 folhas pela frente, mas até 9h30 termina, tá, irmãos? Eu acho bonito esse texto aqui, eu escrevi aqui, ó. Livro de Apocalipse 2,17, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu acho muito bonito esse versículo. Eu fico pensando, né? Peço que Deus me leve para o céu, a ressurreição, que eu possa receber minha pedrinha branca com o meu novo nome. Então eu fico naquela ansiedade, né? Qual vai ser meu novo nome, né? Então eu tenho um desejo tão grande de receber essa pedrinha, e peço para que Deus me abençoe, para que eu receba mesmo essa pedrinha branca. Amém. Com o meu novo nome, né? E eu quero aqui, irmãos, está meio corrido já, né? Vamos lá. Eu achei lindo aqui um texto que eu queria falar com os irmãos. É sobre o limite. Quando chegamos no limite, Deus chega com a providência. Quando nós chegamos no limite, Deus chega com a providência. Quando meu filho faleceu, para mim, meu limite chegou ali. Eu achei que eu ia morrer, eu não ia suportar, mas Deus, Ele me usou, me transformou, me trouxe até aqui. Me tirou como evangelista da bebida. Eu não era um alcoólatra, mas eu gostava de beber, fumava, e era para mim ter ficado pior, uma situação pior. O que aconteceu comigo? Eu passei a buscar mais Deus, eu passei a frequentar mais igreja, eu passei a abrir mais a palavra de Deus, eu passei a buscar Deus em toda a fim da minha alma, sabe? Então, aí eu entrei na igreja adventista. Logo no primeiro ano teve acho que 14 ou 15 dias de orações. Aí eu entrava no meu serviço 7h15, eu comecei a levantar 4 horas da manhã. E depois disso eu costumei, fazendo já uns 12 anos na minha vida. Não, tem 17 anos que eu estou na igreja, tem já uns 16 anos que eu levanto cedo, para me abrir a Bíblia e orar. Todos os dias, antes de eu fazer a minha caminhada, eu abro a palavra de Deus. E eu pensei que meu limite tinha acabado ali, mas não acabou. Deus está providenciando outras coisas para mim. Então, continuando, o limite de Moisés era o mar, Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac, Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, Deus
lhe deu um filho. O limite de Cristo era a morte. Deus o ressuscitou. Qual o seu limite? Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Que aquilo que o limita seja só um instrumento para o milagre de Deus na sua vida. Não olhe para o problema como o fim, mas como a oportunidade da manifestação da glória de Deus. Amém. Irmãos, eu quero encerrar essas minhas palavras aqui. Eu peço desculpa aos irmãos se eu não falei direito, porque essa é a minha primeira pregação. Eu juro para vocês que eu estava aqui, meu fôlego não ia no pulmão. É uma ansiedade terrível. E eu já ouvi as pessoas que vêm aqui pregar pela primeira vez falando isso. E eu sei como que é, irmãos. Estava o Ivan, estavam várias pessoas, esqueceram, e eu fiquei só. Quando a gente fica só aqui e pega esse microfone, irmãos, não é fácil não, a gente treina na base, irmãos. Você mesmo já falou isso, né? A gente treina na base, e eu treino, irmãos. Irmãos, eu queria encerrar com um texto que eu gosto muito. Esse texto, antes do meu filho falecer, eu não era da igreja adventista, eu era católico, mas não era um cara, sempre gostei de ler a Bíblia, gostei muito de ler a Bíblia. E eu encontrei um texto que eu gostei muito. Então, na época, por problema financeiro, meu filho fazia direito aqui no Campus 2, né, da Oeste. E não era todos os livros que eu podia comprar para ele. Então ele falava: pai, vai ter prova, você vai comprar o livro. Se ali na PEC, no Campus 1, tem um lugar que tira cheque, você vai tirar cheque só de umas páginas, que para ele serve para mim, é que o pessoal faz. Falei, então tudo bem. Então eu saía do almoço e eu nem, eu ia correndo, primeiro fazer isso, eu priorizava as coisas dele, porque ele trabalhava, ele tinha uma horinha só de almoço, né? E não dava para ele vir, ele ficava de a pé, eu ficava com o carro, né? Então, tudo aquilo que eu xerocava, o pessoal xerocava, eu pagava, aí eu chegava em casa, eu escrevia um texto. Teme a Deus e observe seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eu comprava o livro, eu escrevia: teme a Deus e observe seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Esses dias eu mexendo no Egito, lá nas coisas velhas, eu até encontrei o Código Civil Brasileiro, escrito, os outros livros, tudo escritos daí, né? Aí a gente até às vezes engasga, né? Porque é complicado. Então, esse texto aqui, por isso que eu anotei aqui para a gente encerrar com ele. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? Amém. É isso, meus irmãos, que eu tinha para compartilhar com vocês. Vocês me perdoem se eu não falei direito. Os irmãos me perdoam, porque é a primeira pregação minha e é complicado, mas Deus vai me abençoar, vai mudar minha vida e meu caráter para mim melhorar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Você sabe qual é o hino que nós cantamos? O hino do ensinamento. Vamos todos ficar em pé para cantar o ensinamento do estudo.
Amém. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por estarmos aqui, Pai, em sua casa de oração. Nos abençoa, meu Deus. Cuide de nós. Nos abençoa para que possamos, Pai, andar sempre na luz, sempre buscando, Pai, a presença do Espírito Santo. Cuide de nós, Pai. Não deixa-nos, Pai, nos perder. Nós dependemos do Senhor, Pai, para tudo nesse mundo. Não somos nada sem Ti, Pai. Cuide de nós, Pai Santo. Nos abençoa. Nos leve, Pai, para nossos lares. Nos abençoa, meu Deus. E dai-nos, Pai, o restante de semana abençoada. Esteja conosco, Pai, todos os dias de nossa vida. Amém, Jesus. Amém.